Neste capítulo, vemos os levitas postos à parte, segundo os pensamentos de Deus para o serviço. É uma figura da igreja, ou antes, dos membros da igreja no seu serviço. Assim como os sacerdotes são a figura dos cristãos aproximando-se do trono de Deus, embora estas duas coisas sejam apenas uma sombra, não uma imagem perfeita. Os levitas eram as primícias oferecidas a Deus, porque estavam no lugar dos primogênitos, dos quais Deus tinha tomado Israel para si, quando feriu os primogênitos dos egípcios. É assim que a igreja é, como primícias das criaturas de Deus, santa ao Senhor. Sendo o número dos primogênitos maior que os dos levitas, o excedente foi remido como sinal de que eles pertenciam a Deus e os levitas tornavam-se a possessão de Deus para o seu serviço. Veja os versículos 12 e 13. Dá-se o mesmo com a igreja. Ela pertence inteiramente a Deus para o servir neste mundo. Mas, por outro lado, os levitas eram inteiramente dados a Arão, o sumo sacerdote, porque o serviço da igreja ou dos seus membros depende inteiramente de Cristo na presença de Deus e não tem por objeto senão o que lhe diz respeito e o que se refere ao serviço que ele mesmo presta a Deus no verdadeiro tabernáculo. O serviço dos santos não tem nenhum valor, pelo contrário, é um pecado se não for unido ao sacerdócio. Também o nosso serviço não vale absolutamente nada se não se ligar nos seus pormenores à nossa comunhão com o Senhor e com o sacerdócio, isto é, a Cristo, nos lugares celestiais, na presença de Deus por nós, que somos associados com Ele nessa proximidade, sacerdotes por graça. Assim, tudo se cumpre em relação direta com Ele. Nesse caráter celestial, Cristo é filho na casa. Há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. 1 Coríntios capítulo 12. O Santo Espírito dá a capacidade e o dom para o serviço, mas no exercício dessa capacidade e desse dom, nós somos servos de Cristo. Assim, pelo que concerne ao nosso serviço, temos estes três princípios. Primeiro, somos remidos, libertados dos julgamentos sob cuja ação estão os inimigos de Deus, sendo tomados do meio desses inimigos. Segundo, em consequência deste primeiro fato, pertencemos absolutamente a Deus, comprados por bom preço, já não pertencemos a nós mesmos, mas a Deus, para o glorificarmos nos nossos corpos que lhe pertencem. E terceiro, nós somos inteiramente dados a Cristo, chefe da casa de Deus, sacerdote para o serviço no seu tabernáculo. Bendita servidão, feliz abnegação de nós mesmos, verdadeira libertação de um mundo de pecado. O serviço tem lugar sob a dependência de Deus e na comunhão do Senhor. Está ligado ao sacerdócio. O serviço aparece aqui como limitado ao tabernáculo, isto é, exerce-se no meio do povo de Deus em relação com ele, quando se aproxima de Deus. A pregação do Evangelho aos de fora não fazia parte do sistema judaico, que era a sombra, mas não a perfeita imagem da ordem de coisa em que nos encontramos. O Evangelho é a expressão da graça, visitando os pecadores. A instituição dos levitas é-nos aqui apresentada em princípio. Encontramos mais tarde a sua purificação e a sua consagração a Deus. Poderemos notar, já que em relação ao que há de mais elevado na vocação da Igreja, todos os seus membros são um. Os sacerdotes, exceto o sumo sacerdote, cumpriam
todos igualmente ou em conjunto, o serviço das ofertas a Deus dá-se o mesmo com a Igreja. Todos os seus membros se aproximam igualmente de Deus e estão com Ele na mesma relação. Um sacerdote, atuando por um outro israelita que fazia uma oferta ou tinha pecado, representava antes o próprio Cristo. Por outro lado, a ordem de serviço dos levitas estava regulamentada pela soberania de Deus, que punha cada qual no seu lugar. No serviço da Igreja encontram-se as maiores diferenças e cada qual tem o seu lugar assinalado. É o que, penso eu, igualmente terá lugar na glória. Comparar, por exemplo, Efésios capítulo 4 e 1 Coríntios capítulo 12, todos seremos feitos conformes à imagem do Filho de Deus, mas, assim como cada qual será cheio do Espírito Santo para o serviço, também, segundo os desígnios de Deus, aqueles a quem isso for concedido pelo Pai, assentar-se-ão um à direita e o outro à esquerda, estabelecidos sobre 10 cidades ou sobre 5, mas todos entram igualmente no gozo do seu Senhor. Nós somos todos irmãos, não havendo senão um mestre, mas o mestre reparte as suas graças a cada um como lhe apraz, segundo os desígnios de Deus o Pai. Aquele que nega a unidade fraternal, nega a autoridade única do mestre. Aquele que nega a diversidade dos serviços, nega de igual modo a autoridade do mestre, que dispõe dos seus servos como entende, e escolhe-os segundo a sua sabedoria e os seus direitos divinos.